Você sabe o que é um projeto executivo e para que ele serve? Então, o que é um projeto executivo? Eu gosto de fazer um questionamento aqui, quem somos, para onde vamos e por onde vamos começar? Bem, e aí aqui a gente começa a compreender qual é a diferença entre um anteprojeto e um projeto executivo na arquitetura de interiores. O projeto executivo tem uma diferença muito grande do anteprojeto. A diferença da apresentação ao cliente e o que vai para a obra. Então a gente pode dizer que o anteprojeto é tudo que a gente apresenta ao nosso cliente antes de detalhar, antes de colocar medidas, antes da gente esmiuçar esse projeto ao máximo. Então esse anteprojeto ele pode ter plantas baixas, layouts, 3Ds e algumas vistas até mesmo. Porque ele pode ser um projeto de aperfeiçoamento, um projeto de apresentação ao seu cliente. E você pode ir aperfeiçoando ele com o passar do tempo, colocando novos elementos ou retirando elementos que o seu cliente não deseja. A partir do momento que o cliente aprovar este anteprojeto, que ele disser, ok, está pronto, é isso que eu sonho, você vai partir para o seu projeto executivo. E aí, no projeto executivo, é onde a gente realmente coloca a criatividade e ganha um embasamento para sair do papel e começar a trabalhar e começar a construir isso. Para isso, é bem importante a gente estar alinhado para não cometer erros. Então, no projeto executivo de reforma, que é um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai elaborar um projeto de alvenarias a demolir e a construir. Isso quer dizer o quê? Lá no projeto, no anteprojeto, você apresentou para o seu cliente provavelmente um layout final e um layout inicial de como era a sua casa ou a sala antes de demolir alguma parede e depois de demolir. Mas você não tinha detalhado com cotas o que você ia demolir e o que você ia construir. Então é importante compreender a diferença também nos diferentes tipos de fechamento que você vai ter. Alvenaria, gesso, placa cimentícia. Quais são as espessuras que cada um vai ter e quais as diferenças estruturais que você precisa ter para poder estar fazendo isso. No projeto executivo de reforma é muito importante dar atenção também às estruturas constantes na sua edificação, seu apartamento, na sua casa, para não demolir um pilar, não romper uma viga, para não ter problemas estruturais futuramente. Bem, depois a gente vai desenvolver no projeto executivo de reforma cortes. Esses cortes eles vão detalhar então as alturas, os níveis, vai ter também detalhamentos de viga, de reforço, caso você precise. E aí eu aconselho sempre a conversar com o engenheiro. Antes de começar uma demolição é muito importante fazer isso. E você vai ter todos os detalhes construtivos, como gesso, iluminação, linhas de piso, tudo cotado com níveis, tudo que você precisar. Então, dentro de um projeto executivo, você sempre vai ter todos esses elementos e é importante você pensar que você já tem que começar a compatibilizar ele com gesso, elétrica, hidráulica, com paginação de pisos, enfim, com tudo que você precisa para cada projeto. E isso vai variar. Bem, depois do projeto... Opa, foi um slide a mais aqui. Vamos voltar então. Então, depois do projeto que você vai ter os cortes, você começa a fazer paginação de revestimentos, onde você pode estar elaborando, escolhendo, quantificando todos os revestimentos que vão ser utilizados no seu projeto, assim como cerâmica, papéis de parede, quantitativo de tintas, escolher tudo isso. Então, paginação de revestimentos e quantitativos, isso também faz parte de um bom projeto executivo. Depois a gente vai para o projeto executivo de gesso. Então, o projeto executivo de gesso é onde você desenvolve o projeto de forro, onde você contempla, inclusive, os elementos de iluminação, sancas, molduras, negativos, marcação de pontos. Tudo isso vai estar lá no seu projeto de executivo de gesso também, tá? Depois a gente tem o projeto executivo de pontos elétricos. É onde você vai formular o projeto de reforma de locação de pontos de tomadas, interruptores, TV, internet, climatização,
tudo cotado de acordo com o layout e compatibilizado com as normas vigentes, com legenda e tudo mais. Pessoal, bem importante, se você tiver acréscimo de carga em uma reforma, é importante sempre ter um engenheiro calculando com você esse acréscimo, para saber se você tem que colocar um disjuntor a mais, se vai ter que fazer reaprovação em empresas de energia elétrica. A gente já teve casos de reformas muito agressivas, onde aumentou a carga muito realmente, que o cliente teve que trocar inclusive o transformador da rua. Então isso é muito importante, tem uma equipe qualificada para estar trabalhando contigo nesses projetos, para que você não corra riscos. Ainda mais quando a gente trabalha com cargas bem acima do que um arquiteto pode detalhar e pode também fazer os cálculos, assinar RRT, tudo mais, tá, gente? Então isso é muito importante. Bem, depois a gente tem os pontos de iluminação. Isso também, vamos voltar lá, precisamos do nosso consultor ou pessoa que trabalha com o nosso escritório para nos auxiliar a fazer isso. Se for só um projeto, eu não estou aumentando cargas, não tem problema nenhum se você não está aumentando carga. Provavelmente já foi dimensionado para isso, mas é importante também consultar qual era o projeto inicial, se vai aguentar, se não tem troca de fiação, tudo isso. No projeto de iluminação, a gente vai fazer então o quê? Vai fazer a indicação de todos os circuitos elétricos, indicação de interruptores, onde é que vão ligar essas luminárias, como é que vai ser essa legenda, quais os quantitativos você vai ter que ter, especificar qual é o tipo de luminária para uma sala, para uma cozinha, para um ambiente comercial, identificar o tipo de lâmpada, colocar quais as sensações, ter uma legenda, ter um bom quantitativo para que o seu cliente, se ele for sozinho na loja, ele possa estar comprando esses materiais e possa também como que eu vou dizer, orçando em mais locais. Se você fizer esse orçamento, se você pegou projeto e administração de obra ou execução e você combinou com ele que você vai atrás, então esse quantitativo tem que servir para todos os seus fornecedores, tá? Evitar o mínimo de, como é que eu vou dizer, adaptações para que você possa comparar depois esses orçamentos. Bem, depois a gente tem pontos de climatização e aí é bem importante confeccionar um projeto de climatização com dimensionamento adequado de capacidade de aquecimento ou resfriamento de ambientes de acordo com a sua utilização e de acordo com a sua área e com uma drenagem eficiente, tá? A gente vê muito em obras, muito mesmo, em projetos mais antigos, que o climatizador desce em uma floreira, né? Isso acontece bastante, eu canso de ver em vários locais que não foi pensado no dreno, indo para um ralo, o dreno oculto, o dreno escondido. Inclusive, eu tive um caso que eu fui em um escritório e que o dreno estava descendo em um balde. Então, todo dia a pessoa tinha que ir lá, tirar a água, né, do balde por causa do dreno que ia caindo a água ali então, tá? Então, é muito importante isso num projeto executivo, pessoal. Projeto executivo de reforma, então, detalhamentos específicos. Então, é tu detalhar de forma adequada tudo o que precisa ser feito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, quando você faz um projeto arquitetônico, então, ou uma reforma, que vai ser uma ampliação de uma casa. Você vai fazer uma ampliação e você sabe que do lado você vai ter um grande declínio ali, um morro, ou vai ser uma diferença de nível que você vai ter um morro ali mais ou menos de 1 metro, né? E a sua água vem do sentido, digamos que venha do sul, a sua chuva, e ela vai descer nesse morro. E você tem uma parede, exatamente onde você tem, então, essa descida, aqui você tem uma parede. Como é que você vai resolver esse encontro entre a descida e a parede? Pessoal, tem que detalhar uma calha ali. Isso é um projeto executivo, isso você está executando uma calha, calculando a capacidade pluvial, para que a água vá depois, quem sabe, para uma caixa de passagem e ela vá que ela vá para o pluvial da cidade ou ela vá para a sua cisterna, né? Então isso é um projeto executivo. Lá no anteprojeto você não precisava mostrar a calha, você poderia estar prevendo ela, mas você não tinha ainda medidas, você não tinha nada planejado. Agora no executivo, por mais que estivesse no seu 3D, na sua planta baixa,
Você não tinha dimensões e nem cálculos. No executivo você vai ter que fazer isso, ter as dimensões e os cálculos, tá? Então isso é muito importante. Bem, dicas de ouro para um bom projeto executivo. Um bom planejamento, planejar cada detalhe, então você ter tudo o que você vai fazer, ter uma boa compreensão de como as coisas funcionam, né? Então isso já entra em execução. Então você vai ter que pesquisar todos os itens, tudo que vai poder dar problema durante a obra. Ah, isso aqui eu tenho dúvidas, então eu sei que pode dar problema. Vou atrás, vou entender como é que faz, vou estudar. E aí a gente já está no aprendizado. Então tirar dúvida com o fornecedor, ler manual de utilização dos fabricantes, compreender tudo e mais um pouco, digamos assim, para você poder fazer um bom projeto de execução, tá? Quanto mais conhecimento você tiver a respeito do que você está projetando, melhor vai ser o teu embasamento lá na obra, tá? Melhor você vai poder solucionar e antecipar possíveis problemas de obra, tá? Depois disso, qual que é o segredo do sucesso, então, que eu costumo dizer? É uma boa organização, então você organizar, ter uma lista de tudo que você vai ter nesse projeto. Vamos lembrar que cada projeto é diferente um do outro, então você vai ter projetos bem diferentes. Se eu pego uma loja de armas é uma coisa, se eu pego uma clínica médica é outra, se eu pego uma clínica odontológica é outro tipo de projeto, se eu pego uma galeria comercial é outro, e cada um vai ter especificações individuais, e então eu tenho que estar muito organizado. Eu organizando isso, essa lista, eu consigo ter uma divisão por disciplina, de hidráulico, de elétrico, de fachada, do que eu precisar, e com um tempo para execução e para projeto de cada uma dessas etapas, né? Inclusive o 3D, é uma disciplina de projeto. Eu vou fazer uma proposta de uma maquete eletrônica, é uma das disciplinas que a gente tem aqui na nossa jornada de sucesso do cliente. Depois, se você cumprir esses horários, você ganha muita agilidade, você começa a compreender muito mais, né? Como é que é esse tempo e quanto tempo você tem disponível ainda, ou se você já ultrapassou a quantidade de horas estipuladas para esse projeto. Então, quanto mais rápido você terminar e com mais eficiência, por isso que é importante aquela etapa anterior de conhecimento, porque você vai fazer com maior eficiência e vai ganhar agilidade, né? E aí a gente entra exatamente nisso que eu falei, que é basicamente a integração, que é o máximo de conhecimento sobre o assunto. Então, se alguém te questionar qualquer coisa, tu vai dizer, não, isso a gente resolve assim, né? Isso a gente faz assim, a gente determinou assim. Quanto maior você estiver integrado ao seu projeto e maior conhecimento você tiver, mais você pode criar soluções e vai ter um bom embasamento, né, para poder explicar e poder solucionar, tanto com o fornecedor, quanto com o cliente, com o investidor, qualquer pessoa, tá? Depois disso, coisas importantíssimas que a gente tem que dar atenção aos projetos executivos. Ergonomia, dimensionamentos corretos, ter uma boa planta baixa, né, com um bom layout, né, compreender detalhamento de plantas baixas de marcenaria, tampo, mobiliário, metais, revestimentos, de acordo com a necessidade. Cortes, sempre apresentar cortes com detalhamentos específicos, definidos. Aqui eu coloco como torres de eletro, balcões, cubas, mas eu vou colocar assim, ó, cortes com detalhamentos específicos. Corte com paginação, corte com sanca de gesso, com iluminação indireta, corte com detalhamento de calhas, corte com detalhamento de tesouramento de telhado, corte com detalhamento de lareira, de churrasqueira, corte sobre um detalhamento de piscina, corte com escadas. Então tudo isso são projetos executivos, tá? Que lá no teu anteprojeto você não apresentou antes. Você apresentou um 3D, uma planta baixa, um layout. Isso é um anteprojeto para aprovação, né? E ainda muitas vezes o que vai para a prefeitura já é mais elaborado. Ainda não é esse projeto executivo, tá, gente? Então é um projeto de aprovação, é outro tipo de projeto. Depois, se você estiver detalhando móveis, vista frontal com portas e sem portas. E é importante você ter também um projeto de divisão interna imobiliário, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter e é importantíssimo na hora de estar fazendo um projeto de interiores, por exemplo. Agora, quando a gente fala de projeto arquitetônico mesmo,
É importante o detalhamento dessa esquadria que a gente está vendo aqui, o detalhamento desse guarda-corpo, a paginação, a alocação dessas floreiras, como é que é a drenagem da água dessas floreiras, como é que é o encaixe dessa fachada que você está vendo. Você determinou essas linhas de divisória, digamos, se isso aqui for um ACM, quem que determinou? Não, eu não determinei, foi a empresa que determinou. Então você não fez um projeto executivo, você apenas disse que queria e quem fez essa divisão foi a empresa que colocou o ACM. Mas se você puder conversar com eles e vocês chegarem a um consenso para que o seu projeto tenha ao máximo garantido todas as características originais, é muito melhor, porque você vai aprender e no próximo projeto você já vai saber como fazer e não fica dependente da sua empresa de fachadas. Você ganha tempo, você ganha agilidade e autonomia, o que é muito importante, tá? Então isso faz muita diferença mesmo na hora de um bom projeto. Bem, pessoal, é uma aula um tanto quanto rapidinha sobre o projeto executivo, o como ele é, né, e o que ele é. Então, só para finalizar, a diferença entre anteprojeto e projeto executivo é que o anteprojeto, ele é um projeto que você apresenta para o seu cliente, com layout, quem sabe uma fachada ou um corte, mas mais simples, ainda não pronto para ir para o seu pedreiro, para o seu serralheiro, para a pessoa que for necessária, mas onde o cliente possa aprovar e olhar e dizer, eu gostei visualmente do meu projeto. Já o projeto executivo é quando você vai detalhar tudo o que você pensou e que você vai encaminhar para cada tipo de fornecedor e para cada pessoa responsável pela sua execução. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa explicação, desse vídeo. Se você ainda não curtiu o canal, né, se você ainda não está nos seguindo, segue aí o canal da Arquivox. Curte esse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado e até breve.